E as fases da doença é uma pergunta que não cala. Foi a pergunta que eu mais tive que responder nesses quase 40 anos de profissão. A família quer saber que fase está meu pai, minha mãe. Então, e aí eu explico a fase provável, essa fase, explico a fase, e daí a família começa a questionar, peraí, mas não bate com a fase do meu pai e da minha mãe. É porque essas fases, elas são tênues, elas se somam, elas são interfaces da fase. Fase inicial do estadiamento, é importante o estadiamento da doença, a chamada fase leve. Ele realiza tarefas com dificuldades, as finanças, e começa a ter alterações nas finanças, mas consegue ainda realizar, comprar, planejar, orientação temporal, ainda mantém alguma confusão do dia, da semana, do mês, do ano, e começa a perder objetos, mas ela ainda consegue ter uma independência, uma autonomia. Fase moderada, o paciente começa a ter pioras da memória e começa a perder capacidade em aprender. Então, e o familiar não se conforma com isso, porque ele quer ensinar, mas o paciente não retém a aprendizagem. Começa a ter, essa fase moderada, chamada fase 2, ele começa a ter alteração do comportamento, bizarros, estranheza, bizarrice, ele começa a ter agitação, ou fica agressividade, começa a ter perda da censura, começa a falar algumas besteiras, palavrões, agitação noturna, alteração noturna, sono fragmentado, ele começa a confundir as moradias. É uma fase crítica, que tem uma imagem aí do sono, que é um sono que eu gostaria que o PC colocasse, porque ele começa a ter agitação e o familiar começa a entrar em pânico com essa situação do sono. O familiar começa a lidar com essa alteração, com essa fragmentação do sono, e essa inversão do dia da noite começa uma grande perturbação comportamental, onde a família passa a sofrer muito com isso, e ela passa a sofrer a perda do paciente de reconhecer, foi isso não é a minha mãe não era assim, meu pai não era assim, e entra numa fase, a fase mais grave, chamada fase 3, fase terminal. Esse nome fase terminal não quer dizer que o paciente está morrendo. Fase terminal, ele vive 10, 15, 20 anos nessa fase grave, onde ele perde a linguagem comprometida, com controle das funções básicas de incontinência, urinária, supervisão, precisa ser 24 horas. A linguagem, ele deixa os sons da palavra sem sentido, desconexão, dificuldade para mastigar, dependência de engolir, risco de engasgos, fazer pneumonia, risco, passa a ter uma dependência total.